eu decidi no meu coração eu mesmo contar o meu testemunho. Você sabe por que eu resolvi fazer isso? Raquel essa semana me contou que ela chegou para malhar, minha esposa é atleta, e ela chegou lá, a professora de CrossFit dela estava dizendo assim, essa é a esposa do moço que eu estou contando o testemunho aqui agora. A professora dela estava contando o meu testemunho, na academia. E ela é a esposa, aconteceu foi com o marido dela. Aí eu falei, mas peraí, ela está usando o meu testemunho indevidamente? Eu nem contei o meu testemunho ainda e ela já está contando. O meu testemunho não é meu, é do Senhor. Deus tem feito uma obra na minha vida e eu estou contente pra caramba com o que Deus está fazendo. Alguns estão achando que eu estou passando por um vale profundo. Eu estou dizendo, não, o vale eu já passei, agora eu estou na ascendência, agora estou subindo. Deus já me tirou do lugar mais difícil. Porque, amados, tudo começou quando eu ganhei um presente tremendo. Não é de grego, não, um presente de uma esposa amada. Ela me deu uma bicicleta. Quantos já ganharam uma bicicleta de presente aí? É um bom presente para dar de presente, não é barato, né? Você vai lá dar um presente. Ela comprou uma bicicleta para mim, meio mountain bike, meio street. Eu falei, glória a Deus pelo presente, vou trocar. Vou pegar uma mountain bike. Porque lá em Brasília, poucos anos atrás, uns 30 anos atrás, eu descia as ladeiras de Brasília. Brasília tem umas montanhas bacanas. E a gente fazia lá downhill, uma modalidade, é um esporte, né, que a gente descia montanhas para tomar banho de rio. Olha que coisa boa. Para comer caju, goiaba, para correr de abelha. Depois correr de cachorro. Era uma aventura enorme essa história. E eu pratiquei durante um tempo esse esporte. Raquel me deu uma bicicleta, fui lá trocar por uma dessas, porque agora eu estava disposto a me envolver um pouco mais com mountain bike. E comecei, então, há 6 meses atrás, 8 meses atrás, foi em abril, a praticar esse esporte. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a gente fez um vídeo, eu quero que vocês assistam, só para vocês terem uma ideia. Mas esse esporte, né, eu faço outros esportes também, eu jogo tênis e jogo futebol. Eu já me machuquei muito mais jogando futebol do que fazendo mountain bike, só para vocês terem ideia. Então, se eu tenho que parar de fazer algum esporte, eu tenho que parar de jogar bola. Vocês acham que eu devo parar de jogar bola? O Júnior está aqui, não, pastor. Vamos jogar, é bom, mas machuca. Volta e meia, eu já falei para eles, eu não posso ser contrariado, eu sou um pastor. Vocês têm que deixar eu fazer gol, vocês têm que deixar eu passar por vocês. Mas eles não levam isso em consideração de forma alguma. Eles entram na frente, eles me passam a rasteira, já exortei eles, agora estou pensando em excluir. E os últimos 2 anos, uma vez eu fui parar no médico, porque caí com o ombro, depois caí com o outro ombro jogando futebol. Futebol é perigoso, fala a pessoa que está assim, futebol é perigoso. Bota o vídeo aí. Mas vale a pena. Yeah, boy. A gente rompendo limites. Sem Deus não limite. falou para a gente romper os limites, nós estamos rompendo. Olha a trilha que esse irmão meu amado me trouxe. Uma benção. Estamos aqui no Markham Park. Eu e meu irmão Felipe, e ele me deu a oportunidade hoje de romper um limite. Deus está sempre falando com a gente que Ele quer que a gente rompa limites. Hoje eu, primeira vez, desci uma trilha de mountain bike. Ele foi meu professor, me ajudou nos momentos difíceis, me
alertou, me preparou para que eu não caísse. Eu até agora estou aqui firme, Filipão tá aí. Vira para você, Filipão. Dá um alô pro pessoal. Estamos felizes demais. Natureza, bom tatu, demais. Lagoa. Benção, irmãos. Testemunho para vocês. A gente está num ano de romper limites, não é isso? E o desafio é viver uma vida sem limites em Cristo. E o título da mensagem de hoje é Passando pelo raio-x de Deus. Repita comigo, passando pelo raio-x de Deus, nós vamos ter uma vida sem limites em Cristo. Quantos desejam ter uma vida sem limites em Cristo? Levanta a mão bem alta e diz assim, eu quero. Então você está pronto para passar pelo raio-x de Deus? Um dia eu estava intrigado, perguntando para Deus por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus respondeu de uma forma muito clara para mim, porque ele era um homem que se deixava passar pelo escrutínio, pelo investigar olhar de Deus, pela maneira como que Deus se interage com as pessoas que ele criou, e o tanto que isso revela coisas ao nosso respeito que nos faz crescer, ou não. Então, quando eu passo pelo raio-x, quando eu imito Davi, quando eu aprendo com Davi, coloca o primeiro versículo aí, por favor, Paulinho. Olha só o que Davi está dizendo aqui no Salmos 26, no versículo 2, na versão A Mensagem. Examina-me, ó Eterno, da cabeça aos pés, pede uma bateria de testes, certifica-te que estou saudável por dentro e por fora. Tá certo? O que acontece quando Davi fala isso? Se certifica, passa por uma bateria de teste, me investiga. Davi está dizendo assim, Senhor, eu preciso de um diagnóstico. Eu preciso ser examinado. Esse versículo a Raquel leu lá para mim no hospital. Porque eu praticando mountain bike, levando um tombinho bem pequenininho aqui, outro tombinho bem pequenininho ali, um tombinho bem pequenininho, um tombinho besta de ralar assim um pouquinho, cheguei em casa, passar o metiolate. Te lembra do metiolate, aquele que ardia com as T? Então aquele que você põe, você não sabe se tem mais medo do metiolate ou do tombo. E numa dessas aí, num tombinho desses, sobrenatural, eu caí feio. Não daquele jeito ali que vocês viram. Mas foi um tombo em que eu capotei, botei o braço para me proteger, era uma rampa alta, e eu caí com o bico da bicicleta, a bicicleta me agitou e eu voei. No que eu voei, eu botei o braço para proteger minha cabeça, eu estava caindo, botei o braço para proteger minha cabeça, quebrei a clavícula. Caí de costa, quebrei uma vértebra e 3 ossos, tá bom ou não? Precisava de um tombo desse, porque senão eu não ia para o hospital. Se fosse um tombo menor do que esse, eu ia curar eu mesmo. Eu já machuquei tantas vezes que eu já fiz um curso de medicina por correspondência. Mãe, o que eu faço agora? Ela faz isso, meu filho. Minha mãe também virou médica. De tanto me socorrer, desde pequenininho eu me machucava. Vivia estrupiada, mas tenho vários pontos na cabeça, no ombro, tudo. E então a mamãe foi virando médica e eu fui tratando. E recentemente eu tinha machucado o ombro, eu já sabia até o ortopedista onde eu ia no outro dia. E é interessante que quando você machuca muito sério, você resiste à queda, você resiste àquele pensamento de que você machucou seriamente. Eu levantei e falei, eu estou bem. Aí passou um americano por mim e olhou, você está bem? Eu falei, tô. Só que eu estava vendo 2 americanos já assim. Estou ótimo. Assim meio cambaleante, estou muito bem. Agora vê se não entrou um pedaço de pau nas minhas costas. Foi a primeira coisa que eu falei. Aí ele olhou para cima, para minhas costas e falou, não, você está ótimo. Mexe a clavícula. Quando eu mexi a clavícula, ela fez assim para um lado para o outro. Eu falei assim, eu acho que eu desloquei a clavícula. Desloquei, mas nada grave. Vamos embora daqui. Aí o Felipe gritou para mim, Rui! Eu falei, caí! Aí ele, vou voltar! O Felipe sempre muito cuidadoso comigo nas trilhas, sempre parceiro, sempre junto.
E outros irmãos também se interessaram, estamos juntos nisso, irmão Gilson, muito conhecido como Sidney, está aqui hoje, cadê o Sidney? Sidney, marido da Gisilene. Gisilene, marido da Gisilene, tem que ser Gilson, né, amado? Carlinhos, que hoje não vem no culto, Carlinhos está aí, não? Não, faltou, depois vai ver. Aí, amados, mexi a clavícula, o Felipe olhou e falou assim, paizão, tá ruim. Acabou a trilha. Vamos embora para o hospital. Eu falei, não, vamos para casa, bota um gelo. Vamos fazer o seguinte, a gente passa na farmácia, compramos um remédio, colocamos um gelo aqui, outro aqui, e vamos embora para casa. E eu ia andar pouco, ia andar 100 metros, foi logo no primeiro, aquele rapaz que caiu lá, caiu no mesmo lugar que eu. E eu falei, não, eu dou conta, vamos lá, vou andando. Fui andando assim, feito uma múmia. E as pessoas passando por mim, falaram assim, você caiu lá naquele lugar, né? Já caíram 8 ali, só essa semana. E eu entrei no carro, passamos na farmácia, tomei remédio, cheguei em casa todo quebrado. Aí já tinha passado meia hora, uma hora. E eu falei, Raquel, amanhã a gente vai lá naquele ortopedista que tem aqui perto da minha casa. Aí eu falei, vou deitar porque estou com muito dolorido. Ela, deitar? Não, você vai tomar banho. Mas eu não sabia o que mais me fazia sofrer naquele momento. Se era a dor ou o banho que eu tinha que tomar. Eu falei, mas não tem uma exceção? Não, vai ter que tomar banho, então vamos lá. Ai, água quente. Não estava ralado, eu só tinha osso quebrado, tomei banho. Falei, vou deitar e amanhã eu vou no doutor para ver meu ombro. Ele vai, já sei que quebrou, está meio sério o negócio. Ele vai me botar uma tipóia, vai me dar um remédio para dor. 3 semanas eu estou ótimo. Domingo que vem estou pregando de novo. Quando deu 1h da manhã, falei, vou ao banheiro. Quando eu tentei levantar da cama, eu mudei o destino da minha saída. Eu já não queria ir para o banheiro mais, eu queria ir para o hospital direto. E eu me lembro, falei assim, baby, não dá para nada, que está muito ruim, minhas costas estão dormentes. Vamos embora para o hospital, porque eu acho que está mais sério do que eu imagino. Mas eu quero te dizer uma coisa, baby. Falei para ela, a gente andando todo devagar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Repita isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Fala, meu irmão, não importa o que aconteça. Às vezes a queda é inerente ao ser humano, a gente tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a louvar. Cheguei no hospital, amados. Raquel me deixou porque os filhos tinham que ficar em casa. E eu fiquei lá e começa uma bateria de testes e começa uma sondagem. Aquilo que o meu amado Davi escreveu, eu tenho aquele versículo numa outra versão, logo depois da mensagem, tem ele dizendo assim, ó, sonda-me, é o 26, sonda-me e prova-me, examina o meu coração e a minha... Lê esse versículo mais uma vez. Na mensagem dizia, faz uma bateria de testes. E os médicos, quando me viram, falaram assim, a gente vai ter que fazer uma bateria de testes, a gente vai colocar você sobre a investigação clínica assim, profunda, porque você pode ter machucado várias coisas aí. A clavícula, quando quebra, ela pode furar o pulmão. Não é? As costas, a pancada foi muito forte. Eu tinha diagnóstico de fratura. Antes de fazer o exame, já fui logo para o raio-x. Aquele suplício, vamos lá nós. Raio-x, levanta o braço, falei, como? Aí tinha alguém que vinha, levantava o braço, colocava lá, raio-x. Quando eu voltei, aí já tinham tomado um remédio fortíssimo para dor, eles me mandaram para o MRI. Um teste de, em português, é uma tomografia computadorizada, isso é um CAT scan, né? MRI, ressonância, não há consenso nenhum, então você já sabe o que eu estou falando. Vou falar em inglês então, para você entender. Aquele túnel que você entra, que faz um barulho, é magnético, fizemos... Aí vem o diagnóstico. O diagnóstico não é dado pelo médico. O diagnóstico é pelo médico que faz a leitura do exame. E ele veio para mim, e eu já estava meio para lá, mais para lá do que para cá, sem dor, já estava tranquilo. Deitadinho, Raquel já estava em casa, esperando o telefonema. Quando eu digo para ele assim, ele me diz assim, ele veio com cara de que tinha visto assombração. Com o exame na mão, eu falei, eita. Aí ele começou dizendo assim, eu tenho algumas notícias boas para você e uma ruim. Eu falei, então vamos pelas boas. Clavícula quebrou, mas está perto, vai soldar, está ótimo. As suas costas quebraram alguns ossos, ele não me disse o quê. Mas está bom.
por isso dava para te liberar. O problema é teu rim esquerdo. Eu falei, não, mas eu machuquei foi o direito. Ele falou assim, eu sei. No esquerdo tem uma massa, um carcinoma, ele usou essa expressão, em outras palavras, um câncer de 3 centímetros, que você foi diagnosticado com ele. E este tipo de câncer, ele tem uma probabilidade enorme de virar metástase. E como você quebrou muito facilmente os seus ossos, e tem umas manchas meio brilhosas, porque esse é o diagnóstico de raio-x de câncer de ossos, você provavelmente está com metástase. E eu já estava querendo levantar para dar nele. Mas eu estava assim, com a cara alegre. Eu não estava triste, porque a primeira coisa que me veio à cabeça, assim, fortemente, foi a palavra livramento. E por eu descobri aquilo por causa de uma queda, eu esqueci do diagnóstico e fiquei lembrando, focado. Olha como é que o Espírito Santo faz com a gente, amados. Ele nos coloca, ele faz o nosso olhar para onde deve ser olhado. Porque se você tirar os olhos de Jesus, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar nas águas. Então a gente tem que aprender e nas horas difíceis olhar. Para quem a gente tem que olhar? É para o Senhor Jesus, então é para o Senhor Jesus que eu vou olhar. É para o livramento dele. Eu me agarrei com aquele livramento e continuei com um sorriso no rosto. Continuei rindo olhando para ele. Aí ele falou assim, você não está entendendo não. Eu vou falar em outro idioma. Vem cá, fala em espanhol para ele também. Aí eu escutei o diagnóstico em inglês e espanhol. Se tivesse em português, ele tinha mandado trazer também. Liguei para a Raquel, falei, Raquel, notícia boa. Quebrei, todo quebrado, mas estou bem. Mas tem um negócio aqui chamado carcinoma, tem um negócio de metástase. E vem para cá que o médico quer falar com você. Tadinha. Mas eu decidi que eu não vou não ser outra coisa a não ser transparente. Eu quero ser transparente em qualquer situação, porque eu sabia que Deus estava construindo um testemunho comigo. E aí começam as brincadeiras, começa no hospital aquela coisa, e era sempre uma palavra que eu ouvi várias vezes. Muitas vezes, Deus tem propósito em tudo. Eu vi isso várias vezes. Tinha um rapaz que me levava para fazer exame, eu fiz vários exames de imagem, entre ressonância, ultrassom, CAT scan, MRI com contraste, MRI sem contraste, CAT scan com contraste, CAT scan sem contraste, vários. Então os enfermeiros me levavam para cima e para baixo, e todos eles perguntavam o que tinha acontecido, e eu disse, eu caí de bicicleta, e eles descobriram algo aí, eu estou fazendo esses exames, e eles falavam, caramba, Deus tem um propósito nisso. Até que eu cheguei numa senhora que estava fazendo ultrassonografia, aquele do gelzinho. Quem é grávida já passou por aquilo. Eu estava grávido de um carcinoma. Ele estava bem pequenininho, queria ouvir o coraçãozinho dele. E aí, ela falava espanhol, falava inglês, e ela está lá olhando e falou assim, mas vem cá, você caiu de bicicleta, não foi? Por isso você entrou no hospital? Foi. E você descobriu isso, caiu de bicicleta? Aí ela não aguentou, ela falou, glória a Deus. Aí eu falei, tu és irmã, de que igreja vais tu? Eu sou pastor. Oh, glória a Deus! Aquela coisa toda. Irmão, Deus tem seus propósitos. O rapaz que me levava era a cara do LeBron James. Quando eu olhei para ele, eu falei, meu Deus do céu, quanta honra. E ele falou assim, você caiu de bicicleta, você está de férias. Ele começou a brincar comigo, ele começou a brincar, já começou, então eu falei, agora vai. Falei, LeBron, vamos embora, acelera esse negócio aí. Tem jogo hoje? Ele falou, hoje tem, nós vamos ganhar do San Antônio. Ele entrou na pilha também. Eu fiquei 5 dias no hospital, fazendo exames. E o ortopedista, no primeiro dia, chegou e falou assim, eu vou te liberar desses ossos aí, vou te ver daqui uma semana, você está bem. O problema é esse negócio aí, esse carcinoma. E quero que você concentre toda a sua atenção nisso. A parte óssea ficou 0. E eu comecei, então, a completar os exames e eles decidiram me operar na segunda-feira. Eu caí na terça, na segunda, portanto, era a minha cirurgia. Chegou o cirurgião que ia me operar e disse assim, eu não tenho tempo para te operar. Na verdade, ele estava dizendo assim, não tive autorização dos céus para te operar. Porque ninguém faz nada na terra sem que Deus autorize lá do céu. Ninguém põe a mão num servo de Deus sem que Deus fale assim, pode tocar nele. Se não, amados, a palavra de Deus não ia se cumprir. Ninguém toca em você, amados. Fala para a pessoa, ninguém toca em você. Se Deus não deixar.
E ele falou, não, eu não posso te operar porque eu tenho uma cirurgia metástase braba, o seu pode esperar um pouquinho, eles tomaram a decisão de te operar sem falar comigo, eu não tenho tempo para te operar, eu faço por robótica, você vai lá na minha clínica daqui uma semana, a gente resolve isso, vai embora para casa, curar isso aí e tal. E eu fui, voltei na clínica dele, ele já nem quis me receber mais, aí Deus fechou a porta. Fechou a porta. E eu não pude mais operar naquela semana. E aí começaram uma sucessão de milagres, porque os irmãos, já nessa altura do campeonato, já recebeu a notícia. Cada um recebeu de um jeito. Uns receberam que eu já estava com metástase. Outros já começaram a chorar porque eu ia morrer. Outros acharam que era o meu fígado. O outro me abraçou, quase me quebrou, achando que era o fígado que estava. Cada um entendeu de um jeito. E eu falei assim, não, eu vou contar o testemunho, glorifico a Deus e conto a verdade. E aí, amados, começaram uma sucessão de milagres. Apareceu um irmão do passado que resolveu voltar, pedir perdão. E era um dos irmãos que queriam me ajudar. Arrumaram hospitais no Brasil para eu me internar. Já estava tudo certo para ir para o Brasil. Outros queriam que eu fosse num médico. Aí começa aquela sessão de médicos alternativos. Ó, você toma uma raiz, fica bom, cura câncer, queda de cabelo, mal olhado, picada de cobra. Você toma esses remédios, ou pensa num remédio poderoso. Toma, pastor, vai ser bom. Falei, amém, amado. Eu estou só esperando, eu estou na dispensação da graça. Eu estou ouvindo Deus falar, o que Deus me falar eu vou fazer. Aí surgiu um pastor que eu conhecia de nome, fui até ele. Fiquei esperando ele lá e ele falou assim, eu não posso te ajudar, Rui. Ele é um dos grandes cirurgiões dos Estados Unidos. Mas enquanto eu esperava para ele dizer que ele não podia me ajudar, um pastor da igreja, do Hospital Batista de Miami, foi contactado. E ele, então, no dia seguinte, ia me ver, desde que eu tivesse um médico do Batista para me dar o diagnóstico. E quando eu cheguei para falar com o pastor Nery, que é o cirurgião, ele disse assim, não posso te ajudar. Aí eu falei assim, mas se eu tiver um médico do Batista, o senhor é médico do Batista? Ele falou, fui, agora eu não sou mais, mas eu conheço vários. Eu preciso de um que me dê um diagnóstico, porque eu vou aplicar lá no Batista para ser operado lá. Aí ele falou assim, está fácil. Pegou o telefone, na mesma hora o médico atendeu. No dia seguinte eu estava na frente do médico do Batista. O médico do Batista olhou para mim, o que você quer? Eu falei, preciso de um diagnóstico seu. Ele falou assim, está feito, escreveu pro bono em cima. Sabe o que é pro bono? Free. Tanto a cirurgia como qualquer coisa. Eu não sei identificar o que ele falou pro bono. Mas quando o capelão do Batista olhou a aplicação e viu a palavra pro bono lá em cima, essa palavra foi escrita por Deus. Ele falou assim, esse médico escreveu pro bono? Eu falei, não sei o que significa não, mas glória a Deus. Eu estou contigo, é bênção? Ele é bênção. Eu falei, então é bênção mesmo. Amém. Estou com você nesse negócio? É bênção. Aí ele falou assim, vou aplicar daqui a 3 dias, sai a resposta. Amados, foi no mesmo dia. Não. Foi negado. Foi negado por quê? Porque você botou o endereço de Broward. Você não tem uma casa em Miami? Tenho. Muda para o endereço da casa de Miami. Sim, senhor. Mudei de manhã à tarde, aprovado. Todo o custo da operação free, tudo pago. Glória a Deus. Faltava o médico. Porque esse ia fazer um corte daqui até aqui. Não ia ficar bom para usar sunga depois. Fiquei preocupado. Aqui eu não uso sunga de jeito nenhum, mas no Brasil, quando eu fosse, te lembra disso? Coisa ridícula. Era ridículo demais, eu já fui ridículo. Usava aquela sunga, falava, meu Deus, como é que o cara tem coragem de usar um negócio desse? Aqui não, aqueles shortão de surfista é mais bacana. Não é? Meus amigos vêm de Brasília, aí ele põe a sunga e fala, não vou andar com você não. Você vai andando aí eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso. Quem quer ter uma vida sem limites em Cristo? Diga amém. É preciso passar por que Davi passou, até ser encontrado por Deus como alguém que tem um coração igual de Deus. Se você quer ter um coração igual de Deus, você vai ficar obsessivo como Davi ficou durante um tempo. Com essa questão de sonda-me. Deus me examina. Deus faz alguma coisa para me mostrar onde é que eu estou errado. Porque às vezes eu não tenho essa perspectiva. Eu não tenho essa capacidade. Eu preciso de alguém que fale para mim. Sabe que tipo de sintoma eu manifestei disso que eu tive? Nenhum. Você tem cansaço? Nada, sou atleta. Você está urinando sangue de jeito nenhum? Amarelinho, amarelinho. Você está bem, saudável? Todas as minhas taxas normais, todas. Eu não tinha um menor sintoma do que eu estava sentindo. E o mais interessante é que se um dia eu manifestasse algum sintoma, ia ser talvez tarde demais, talvez já fosse metástase. Porque quando esse tumor ele explode, ele costuma dar tumor ósseo. Presta atenção nessa palavra.
É um tumor que se aloja no osso. E é diagnosticado como uma mancha bem brilhosa. Na radiografia você vê. E é na bacia e no ombro. Olha que coincidência. E esse tumor ósseo, então, ficou na pulga, uma pulga atrás da orelha. Eles fizeram alguns testes lá. E essa semana passada, eu comecei a ir no ortopedista, E o ortopedista falou assim, engraçado, tua clavícula está ótima, mas o seu ombro não. Porque os seus movimentos estão todos limitados. E eles lá no hospital chegaram a uma possível conclusão de que você tivesse um tumor ósseo. Vamos fazer um MRI. Meu semblante, naquela hora, teve a tendência de fazer assim, ó. Bom, isso me pegou. O testemunho verdadeiro é esse, que fala os momentos de força e fortaleza e momentos em que você, estou muito novo para morrer. Tem muito novo para morrer. Não quero morrer agora. Tumor ósseo, coisa nenhuma. Porque se o tumor ósseo tivesse aparecido, eu estava, de fato, com metástase. Então, esses últimos 10 dias aí, ninguém sabe disso. Eu vivi o drama de estar com um tumor ósseo, porque meus movimentos estavam muito ruins. E o pior foi o ortopedista pedir um MRI. Porque ele estava desconfiado. Ele não podia estar desconfiado disso nunca. Mas ele desconfiou e ficou eu e Raquel assim, você viu? Eu vi. Bora fazer, bora. Raquel sempre animada, vamos lá fazer o tal do MRI. Fiquei 40 minutos dentro daquele tubo, que aquilo dá uma claustrofobia grande. E fiz o exame e eu resolvi fazer o que não deve. Testemunho verdadeiro, né? Eu fui olhar a imagem de MRI. Eu, com a minha capacidade científica, muitos anos de medicina na internet, e mamãe, fui olhar as imagens. Aí eu lá, igual os médicos, né? Aprendi. Mouse para frente, mouse para trás, movimento do ombro. Meu Deus do céu, 2 horas da manhã. E essa mancha aqui? Será que é isso? Não, e tem aquela. Ai, meu Deus, a outra. E aí já deu 4 horas da manhã, eu fui olhar um ombro saudável na internet e fui comparar com o meu. Estou destruído. Estou com metástase. Vou acordar a Raquel. Vou chamar o pastor Júnior, 5 horas da manhã. Aí fui ler. Tumor ósseo. Tumor ósseo normalmente acontece quando tem um tumor em outro lugar. Vou mudar de linha, não gostei desse. E o tumor no outro lugar gera um desconforto, normalmente causado por um trauma. Trauma. E o trauma, a partir desse momento, provoca dores intensas. Dores intensas. E o outro sintoma que as pessoas sentem é sudorese. Agora, eu estava em sudorese. Sudorese é aquele suor noturno que te dá do nada. Você está lá fazendo qualquer coisa, começa a suar. Fazendo qualquer coisa entre vírgulas. Parado. Sem estar em atividade física. Você está entendendo o que eu estou falando, não? Paradinho. Computador. Sudorese, começa a suar, cola a camisa. Quem já teve isso aqui? Pode ficar tranquilo que você não tem sintoma de nada. Aí eu falei, meu Deus do céu, estou com metástase. Estou. O doutor Rui diagnosticou eu mesmo. E o dia seguinte era o dia seguinte, né? Eu falei, Raquel, não quero mais saber de... Não, quando é a consulta com o ortopedista, bora amanhã, arruma uma vaga lá, vamos lá. E ele lá pegou aquele exame, começou a olhar e a gente assim, já nem respirava. Fala logo, homem, pelo amor de Deus! Que ansiedade, aqueles segundos mais longos. E eu olhando para a cara dele, ele com a cara assim feia, olhando aquele negócio. Aí ele falou assim, estou feliz. Ninguém pode ficar feliz com a metástase de homem, né? A conclusão era óbvia. Está feliz por quê, irmão? O que aconteceu aí? O bicho é grande? Pequeno? Não. Está melhor do que eu imaginava. Você está ótimo. Eu falei, o quê? Você está ótimo. Eu falei, tumor, ósseo tumor? Just in case, did you see? No tumor ósseo. Oh, thank you, Lord. Dá uma salva de palmas ao Senhor. No tumor ósseo! Ele fala no Salmo 26, sonda-me, ó Deus. Ele fala no Salmo 139 de novo. E no Salmo 151, Paulinho, coloca aí para mim. Salmo 151. Salmo 51, 151, coloca aí, por favor. Aí, versão RM. Como da parreira cai a uva, caímos às vezes da bicicleta. Minha esposa não ficará viúva, com muito amor para o atleta.
Tu examina os meus órgãos, como médico os pacientes, meus filhos não serão órfãos, ovelhas amadas, obedientes. Como em tudo há um propósito, instante certo ou insólito, tempo determinado e enfim, confiados em seu grande amor, Deus cura o ombro do pastor, não deixa a igreja sem um rim. Essa versão do Salmo 151, se você... ela tem só em alguns lugares. Esse livro apócrifo, esse salmo apócrifo. Mas o meu tema é passando pelo raio de X de Deus, passando pela sondagem de Deus, esse recurso, esse instrumento que Deus se utiliza muitas vezes para nos revelar algo que a gente não sabe. Deus nos garantiu que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Então andar com Deus é esse andar em novidade de vida, esse andar surpreso. E eu fui estudar a palavra sondar, porque é o que Davi está pedindo que ele faça com ele mesmo, era o que eu estava vivendo no hospital, aquela sondagem, aquela bateria de teste. Sondar significa investigar, inquirir, perscrutar, explorar, estudar, avaliar, sondar a disposição do grupo, consultar-se, examinar o que se passa no interior de si mesmo, sondar o terreno e procurar conhecer a situação, tomar informações. Existem vários tipos de sondagem. Se você vai comprar uma casa e vai construir naquele lugar, você vai ter que fazer uma sondagem de solo, para ver qual é a formação. Se você vai abrir uma empresa, você faz uma sondagem daquela região, para ver se é economicamente viável o seu negócio ou não. Dura coisa é fazer algo sem fazer esta sondagem. Hoje a gente sabe que a medicina evoluiu muito, e eu louvo a Deus, porque Deus é o inventor da medicina, da ciência. E Deus, alguns anos atrás, tocou no coração de um alemão, Rotberg. Ele estava fazendo experiências com raios luminosos e ele descobriu a atuação do raio-x e fez a primeira radiografia de uma mão. Isso foi em 1895. Aquilo mudou a humanidade, porque a partir daquele momento, as pessoas iam poder fazer sondagens mais precisas do que estava acontecendo dentro do ser humano. Então a sondagem na medicina e a evolução do raio-x, a tomografia, a ultrassonografia, os exames de ressonância, fizeram com que a gente tivesse hoje um diagnóstico muito mais preciso. Mas a gente não parou aí, a gente continuou sondando coisas, sondando o espaço, por exemplo. Em 1950 se enviou uma sonda, um russo. Os russos enviaram uma sonda para investigar a Lua. Mas não se para aí a sondagem, se investiga rios, se investiga mares, se investiga. Investigamos e somos investigados. E a sondagem que eu quero me ater hoje é a sondagem de Deus. Se você permitir, Deus quer falar com você nessa manhã. Deus quer sondar o seu coração. Deus quer fazer uma profunda avaliação do seu coração. Todos os exames que eu fiz no hospital, eu tive que assinar uma autorização. E a partir desse momento eu recebia diagnósticos e diagnósticos. Lembra do médico que veio me falar que eu tinha aquele diagnóstico? Ele estava lendo. E você vai ver agora a sondagem de Deus em alguns passos. O primeiro deles, a sondagem de Deus no Salmo 139, 1 ao versículo 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Sabe qual foi o resultado da oração de Davi? No sentido de, me investiga. Ele começou a descobrir a natureza de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você permite que Deus te sonde, Ele se revela a você.
É uma via de mão dupla. Quantos estão entendendo aqui? Se você ora, Deus me investiga, ele se deixa ser investigado por você. Tanto é que Davi faz a oração no Salmo 26, faz esse reconhecimento aqui agora. Ele começa a descrever. O Salmo 139 é um tratado teológico. Porque ele vai falar da onisciência de Deus, da onipresença de Deus e da onipotência de Deus. Muito claramente, em 3 fases. Esse salmo é uma beleza para a gente perceber como Deus sonda a natureza humana. É um verdadeiro presente de Deus a Davi. Davi, que era aquele homem, muitas vezes truculento, de sangue, guerreiro, agora é capaz de sensivelmente compor uma música com letra, que é o Salmo, isso aqui era musicado, aonde ele revela as naturezas de Deus sem ter feito curso teológico. Um verdadeiro presente de Deus, e ele acaba por receber em troca um coração segundo o coração de Deus. E ele percebe nesse relacionamento, Deus é muito conhecido por aí como Criador, sim ou não? A gente sabe, conta para os filhos desde pequenininho, porque menino já fica logo, quem inventou não sei o quê? Quem criou Deus? Hã? Quem inventou, né? Quem criou a lua? Aí fala, foi Deus. E Deus começa a ser apresentado para nós como um Deus criador. Então Deus é um grande designer da humanidade. E hoje tudo é designer. Ontem eu estava com um amado irmão e ele estava olhando para os designers das coisas. Hoje você não compra um objeto sem designer. Tudo hoje tem a criação. E muitas vezes, amados, quando eu admiro o designer de qualquer coisa, de uma caixa de som, de uma câmera, que foi criada pelo John Victor Company, eu olho, uau, mas cadê o John Victor Company? Eu reconheço a criação, mas eu não conheço o Criador. Eu sei que ele existe, mas talvez ele nem esteja vivo mais. Você compra um computador da Apple, uma televisão da Sony, o design daquilo talvez nem exista mais, você sabe que aquele objeto foi criado, você não descrê do Criador, mas você não tem relacionamento com o Criador. Dizer que Deus sabe de todas as coisas não significa nada, até o momento em que o saber que Deus te criou e se relaciona com você, passa a ser um relacionamento pessoal. E a consciência de que Deus sabe tudo o que você pensa. Então eu vou pensar mais baixo agora. Eu vou cuidar mais dos meus pensamentos. Nenhum pensamento escapa do crivo de Deus. Nenhum pensamento escapa do olhar de Deus. Por mais que a gente tenha perdido esse relacionamento com o Criador, Deus está dizendo assim, eu sou um Criador que não perdi o relacionamento com a minha criação. Eu fico o tempo todo olhando para o que você pensa. Esse Deus Criador que cria o cosmos, o mundo, as estrelas e as galáxias, ele também está atento ao que essa pequenina criatura pensa. Às vezes a gente olha para o sol e sabe a importância do sol e esquece que você é tão importante quanto um sol. Fala para a pessoa que está ao seu lado, para ela que ela crê nisso. Você é mais importante do que o sol. Amados, saber que Deus pensa, Deus sabe dos meus pensamentos, às vezes gera em nós um sentimento, sabe de quê? Invasão de privacidade, pastor. Deus está mas ele não pode fugir à sua natureza. Ele, quando criou o homem, ele criou essa conexão. Tirar isso de Deus é tirar a sua fonte de vida. Ele, por mais que você ache que isso é invasão de privacidade, ele vai continuar ouvindo seus pensamentos. Porque é da sua natureza. Ele sabe de todas as coisas. Isso é onisciência. E dentro da onisciência tem um negócio tremendo que é a presciência. Ele, além de saber tudo o que você pensa, ele sabe antes, quando ainda está lá no mundo das ideias. E aí, quando está no mundo das ideias, ele já está checando a motivação. Porque às vezes a boca fala de uma coisa, a motivação é outra. E o que Deus julga e Jesus revelou são as motivações. Então, amados, hoje está muito fácil eu perder esse sentimento que Deus está pensando em mim, está junto dos meus pensamentos, por causa do mundo globalizado que a gente vive. Ontem eu estava lá no Jogo do Brasil. Quantos estavam no Jogo do Brasil ontem? Olha, a igreja toda. 71 mil pessoas estavam naquele jogo ontem. Aí eu me olhei naquele meio daquela multidão, me perdi.
Eu me perdi, gente. E a gente estava dando carona para dois que saíram andando sozinhos no meio da multidão. Daqui a pouco eles se perderam também. É fácil se perder no meio da multidão, né, Biel? É fácil se perder no meio da multidão, muito fácil. E quantos de nós estão perdidos, amados? Quantos de nós estão perdidos num relacionamento individualista, com eles mesmos, sem se relacionar, esquecendo que por mais que você esteja só, Deus está escutando os seus pensamentos. Por mais que você esteja só, Deus está ali escutando, vendo tudo que passa com você. Lá no hospital tinha horas que vinham falar comigo, eu estou sozinho. Não estou sozinho. Deus está vendo cada pensamento que acontece comigo. E nesse estilo, muitas vezes silencioso de Deus agir, amados, alguns se perdem. Talvez você se sinta só. Talvez nesse momento de dor, de angústia, me vendo falar da minha necessidade do intervir de Deus, você fala assim, eu também tenho isso, mas eu não falei para ninguém, isso só está no meu pensamento, ninguém sabe, sabe sim, Deus sabe, e Ele está te lembrando hoje, eu estou sabendo, eu estou escutando o que você está falando, amados, todos os cabelos da sua cabeça estão contados, se bem que tem uns que está fácil de contar mesmo, mas quem tem uma vasta cabeleira como a minha esposa, 150 mil cabelos. Se a gente perguntar para Deus, Ele vai falar assim, não, no dela é 147.326 e acabou de cair outro. Esse é o nosso Deus. Deus se revela um Deus sondador, examinador. E é interessante como também imitamos Deus. Nós também estamos sondando tudo, bisbilhotando tudo. E agora com redes sociais está uma beleza. Deixa eu ver onde é que ele foi ontem à noite. Porque ele tem que colocar no Facebook. Deixa eu ver onde é que ela estava. E aí ele bota aquele programinha no telefone dos filhos e fica monitorando. Agora ele foi para tal lugar. Agora ele foi para outro. Nesse mundo, Deus não quer se mostrar um Deus bisbilhoteiro. Não é a sua natureza. Muitas vezes, amados, quando nós estamos imitando Deus, está falando daquilo que Deus projetou para as nossas vidas. E quando criamos sondas espaciais, quando nós criamos coisas que Deus permite que a gente crie, é para que a gente tenha um diagnóstico correto do que está passando dentro dos nossos pensamentos, dentro da nossa natureza. Amados, Deus hoje tem falado com a sua igreja. Eu quero de vocês uma igreja rompedora de limites. Eu quero de vocês uma família integrada, em que vocês têm o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Isso não é fácil, isso é objeto de esforço. Nosso Deus é um Deus amoroso. E Ele nos avalia como somos, e não como nós gostaríamos de ser. Ele nos avalia exatamente como nós deveríamos ser. E Ele conhece as nossas virtudes, amados. Deus, quando nos sonda, quando a sonda entra, ela não só dá diagnóstico negativo, não. Às vezes a gente pensa que o sondar de Deus aos nossos pensamentos são pensamentos que vão surpreendê-lo negativamente, mas ao contrário. Eu quero te dizer que às vezes, quando Deus sonda os seus pensamentos, Ele fala assim, que ótimo, que bom. Porque Ele está fazendo algo que eu gostaria, está nascendo dentro dele. Algo que me surpreenda. Aprenda a surpreender o seu Deus. Aprenda. É fácil surpreender uma esposa. Basta você levar flores para ela. É fácil surpreender um marido. Basta você dizer para ele assim, baby, chega mais cedo hoje em casa. Ele, ó. Oh. Qualquer marido numa dessa fica surpreso, sim ou não? Pô, esses homens daqui não tá meio macho, não. Esses homens aqui tá meio frouxo. Fica surpreso quando a mulher faz isso, sim ou não? Aí, o negócio tá assim na igreja de... Né? Agora, quando a mulher faz assim... Aí não tem jeito. Aí é aquela surpresa. Deus examina seus pontos fortes e seus pontos fracos. Ele conhece integralmente o seu caráter. Hebreus 4:13, leia comigo. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar. Pronto.
Prestar contas a Deus é inerente à sua vida e à minha vida. Nós temos que prestar conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Ele me paga. Deus falou, você pensou o que aí? O que você pensou? Não, Deus, eu me arrependo desse pensamento mal. Porque se eu não mudar a minha forma de pensar, eu vou ter sempre uma palavra negativa. Nasce o pensamento, do pensamento a palavra, da palavra a atitude, da atitude um hábito, do hábito um caráter. O caráter um destino. Uma boa pergunta para se encerrar esse momento aqui de onisciência é: por que Deus escuta meu pensamento então? Qual é a sua motivação? É porque Deus te conhece como ninguém. E como ninguém Ele pode te ajudar. Jeremias 17:10 diz assim: eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Lê esse versículo mais uma vez, prestando muita atenção no que Deus está falando com você. Não sei você, mas eu. É meu testemunho, amém? Amém? Querem voltar para o estilo tradicional? Boletim? Posso continuar no testemunho? Acabei de fazer a introdução. O testemunho, você sabe, é longo, né, amados? Eu estava lá e aí um irmão falou assim, assiste o testemunho da irmã tal. 2 horas e 50 minutos. Eu falei, amado, 2 horas e 50 minutos nesse momento que eu estou aqui é pouco. Eu vou assistir 2 vezes. Então Deus está falando no meu coração, estou compartilhando com vocês. Como é bom saber que Deus me conhece como ninguém. E é esse o primeiro passo para que eu tenha esperança em qualquer área da minha vida. Você está pronto para repetir essa frase? Como é bom saber que Deus me conhece como ninguém. E esse é o primeiro passo para que eu tenha esperança em qualquer área da minha vida. Ah, está aí, está escrito aí. Por favor, leia você isso aí. Todas as vezes que você escutou um atributo de Deus, como onisciência, onipresença, onipotência, esses são conceitos teológicos. Eu quero fazer um desafio para você. Quando você escutar a palavra onisciência, você vai lembrar dessa pregação de hoje. É um Deus que sabe tudo, até os meus pensamentos, para fazer aquilo que no meu coração mais íntimo deseja que se faça. Deus conspira a seu favor. Deus quer realizar os seus sonhos, os seus projetos, desde que sejam os mesmos deles, porque senão é um projeto concorrente. E Deus, amados, não gosta da concorrência. Haja vista com um que se levantou lá no céu dizendo, eu sou o concorrente. Quando ele falou, eu sou, ele já disse, já era, porque eu sou só tem um. E a concorrência desapareceu dos céus, está entendendo? Segunda parte dessa mensagem é Deus sempre está perto de mim. E isso é onipresença. O Salmo 139, 5-12 diz assim, tu me cercas por trás e pela frente, pões tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Por onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aleluia! Amados, estamos diante de um outro atributo de Deus, a sua onipresença. Ele não só sabe tudo e sabe antes, mas ele está em toda parte. Toda parte. A ênfase desse trecho é para onde eu vou. Para onde, em qualquer lugar que eu for, Deus está lá. A pergunta seria, por que Deus está perto de nós, tão perto de nós, e a gente às vezes não sente a presença dele? Mas você já sabe a onisciência? Você já sabe que ele está perto a ponto de estar escutando os seus pensamentos? Então isso vai te dar, esse conceito teológico, ele só pode funcionar
Porque ele é bonito pra caramba, atributo de Deus, Deus é onipresente. Mas isso só funciona se essa presença de Deus em toda parte fizer sentido relacional na minha vida. Porque o Deus, por incrível que pareça, isso não é heresia, ele está no prostíbulo. Ele está na hora daquele assassinato, daquela chacina. Ele está em toda parte, mas isso não significa que as pessoas possam perceber. A doutrina, a teologia que me revela que Deus está em todo lugar só faz sentido para mim se ela me inspirar, se ela me der tranquilidade e segurança, não temor e apreensão, porque muitas vezes a gente leu esse salmo dizendo assim, meu Deus, eu não tenho como esconder de você, já começa a ficar com medo. Eu não tenho como fugir de Deus, é como se Deus estivesse atrás de mim, me perseguindo, então se eu for para o Hades, para o inferno, para cima, para baixo, e ele me persegue, e ele vai atrás de mim. Não é isso que o salmo está falando. Deus quer estar perto de você porque ele te ama. Não com um cajado na mão, pronto para te castigar. Não pense que Deus fica perto de você para te vigiar, mano. Não pense isso. Quem faz isso é você com seu filho. Procurando a oportunidade para te acusar, para te condenar, para te punir pelos seus atos. O propósito sempre, leia de novo, você vai ver, é proteger, é auxiliar, é encorajar, é orientar e, sobretudo, perdoar e fortalecer você. Essa é a natureza de Deus. Amém? E é interessante que Deus nos cerca por trás e por diante. Mas tem uma coisa aí que Deus quer fazer conosco. Deus é exclusivamente presente na vida de cada um, cercando. Da mesma forma que Ele está presente nas galáxias, na criação toda, Ele está na sua frente e Ele está atrás de você. A doutrina da onipresença só faz sentido se essa sua presença for sentido por você. Não adianta dizer nada, Deus é onipresente. É. E Ele é onipresente na sua vida. Porque se Ele não for onipresente na sua vida, não tem sentido ter um conceito teológico falando. Não adianta falar bonito, amado. Você tem que aprender a perceber a natureza de Deus onde Ele está. Quando eu digo que Ele está presente em toda parte, é onipresente, isso é teologia pura. Mas quando eu percebo a presença de Deus ao meu redor me encorajando, calma, filho, você recebeu um diagnóstico, você não vai morrer. Essa doença não é para a morte, mas é para a minha glória. Essa presença de Deus passa a ser relacional. E Deus não quer teólogos, Deus quer ter filhos que se relacionam com Ele. Às vezes no meio da luta a gente pensa assim, Deus esqueceu de mim. Onde é que estava Deus nessa hora? Quantas vezes eu vi uma mãe numa tragédia, um filho, um pai, dizendo, aonde está Deus? Deus está no lugar onde Ele sempre esteve. No centro do universo, mas também está junto de uma alma abatida, um coração quebrantado, e lá o braço dele poderoso, consolando, fortalecendo. Ainda que você não creia, Ele está lá. Quando o juiz de imigração diz para você não, quando o seu marido diz divórcio, quando a medicina diz câncer, quando qualquer situação calamitosa acontece, Deus está lá dizendo, a última palavra quem dá sou eu. Não perdi o controle. Ele está na frente. Isso significa que Ele vai andando na frente, no caminho, no futuro, aplainando os caminhos para você. Ele vai atrás quando você erra, epa, virou, vai para a direita, vai para trás, vai para cá, vai para lá. Muitas vezes quando a gente vai pecar, se a gente tivesse consciência da presença de Deus, a gente não pecaria. Mas como a gente não vê, não sente, e muitos não pecam por medo das consequências. Vamos falar aqui bem sério. É testemunho meu mesmo, posso falar. Alguns de nós não pecam com medo das consequências. Outros não pecam com medo de ser descoberto. Tem marido que não trai a esposa com medo dela pegar e fazer a mesma coisa com ele. Tem gente que não assalta o banco porque ele sabe que vou ser preso, aí vai ser um escândalo nacional, então não faço. Esqueceu que ele deveria ter temor à presença de Deus e não olhar para as consequências. Se a gente tivesse mais consciência da presença de Deus, antes de apertar aquele botão do computador para ver pornografia, você ia dizer assim, mas Deus está aqui do meu lado, eu vou submeter o Espírito Santo a essa imagem.
Eu estou falando de algo que quando eu chego às vezes na casa de alguém, eu sou um Harris pastor que cai de bicicleta, quebra tudo. Eu já noto uma diferença. Eu já noto um cuidado com o que eu vou falar. E às vezes sai um palavrão e eu falo, pastor, me perdoa, foi mal. Você sabe, né, pastor? Velhos hábitos. Fala, meu irmão, eu sei. Já passei por isso. Por causa da consciência de um pastor desse, velho, mequenguelo, quebradiço. Mas se eu tenho consciência de que Deus está ali, eu não pego a ferramenta eu não enrolo no meu trabalho. Eu vou fazer aquilo que aquele que está vendo, sabe todas as coisas e está do meu lado, não faria. Porque Ele está sempre junto de mim. Fala para a pessoa que está lá, Deus está do teu lado. Na frente, atrás. E muitas vezes, amados, a gente esquece que quando eu estou mais preocupado com a reputação do que está acontecendo dentro de mim, quando eu estou mais preocupado com a minha vida pública do que minha vida privada, quando eu dou mais atenção ao que acontece no meu exterior do que com o meu interior, isso é hipocrisia. E Deus está dizendo assim, eu estou perto demais para perceber quando você é hipócrita. Ainda que você tenha uma cara de crente, um jeito de crente, que você ore bonito, não bate. O que você fala não corresponde ao que você vive. E eu estou perto demais para te dizer, muda a sua atitude. Deixa eu examinar e revelar isso para você. Você é um quando fala, mas é outro quando vive. E era isso que Jesus percebia. Todo pecado, amados, não é contra o irmão. Tão somente, em primeiro lugar, todo pecado é contra Deus. Pode ser qualquer pecado. Em primeiro lugar é contra Deus. Lembre, repita, Senhor, o Senhor o tempo todo está comigo. Minha vida pública não pode ser diferente da privada. No Salmo 139, no versículo 5, eu quero enfatizar isso aí. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. E quando ele percebe, o salmista está aqui fazendo um tratado teológico dos mais profundos, revelando a natureza de Deus. Quando ele fala assim, a tua mão está sobre mim, ele fala assim, tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado, que não posso atingir. O fato de ele saber que Deus está em toda parte, não tinha impactado não, mas quando ele percebe que a mão de Deus está sobre ele, esse toque da mão de Deus é tão poderoso na vida de Davi, como tem sido poderoso na minha vida. Quando naqueles momentos de hospital, de testemunho, eu pude ouvir. Essa semana eu recebi um teste mestre, e a pessoa disse assim, a mão do Senhor está sobre você. E quando a mão de Deus está sobre alguém, o toque dele é tão poderoso, quando ele se permite ser tocado, é tão poderoso, quando há o ponto de contato, quando eu encosto nele, sai virtude, sai poder, sai graça, sai misericórdia, sai unção, sai um poder sobrenatural. E eu sei que aqui muitas pessoas estão distantes desse toque, estão distantes dessa mão, porque muitas vezes Deus quis te tocar e não te alcançou, porque naquele momento do toque houve um mover-se. Não, eu não quero tocar agora. Eu não quero ser examinado dessa forma. Pasmem, eu convivi com um moço que a gente tinha desconfiança que ele tinha um tumor cancerígeno. E eu fui no médico com ele, não tinha nada, mas eu falei, eu vou com você. E ele não quis fazer o diagnóstico e morreu daquela doença. Eu vi isso acontecer nos meus olhos. Eu vi o reconhecimento, o pedido de perdão dele. Eu morri. Teria sido o epitáfio dele, porque eu não me submeti ao examinar de Deus. Deus quer tocar com você. Mas às vezes a gente fica com temor, a gente fala, ele vai revelar os meus pecados, o mais profundo ele sabe, e ele vai tratar, e alguém vai descobrir o que aconteceu com Davi, quando ele começou a orar, sonda-me. O operador do CAT scan celestial, o profeta Natan, recebeu o diagnóstico. Vai lá na casa de Davi, porque ele cometeu um pecado, ele tem um tumor, ele tem um câncer, ele tem uma lepra, ele vai morrer, vai até lá.
bate na porta. Davi, você fez um pedido de exame? Fiz. Eu pedi para Deus me sondar. Pois bem, eu vou ler o diagnóstico para você. Aí vem a historinha da ovelhinha. Que um tinha 4, outro tinha uma só. E aí o que pegou, o que tinha um monte, pegou a que tinha um. E esse é você, Davi. E você vai morrer. E ele rasga as suas vestes e pede perdão. E naquele momento, Deus o perdoa. Porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que a gente é um vasinho frágil. E que se não tiver a poderosa presença de Deus, não essa presença teológica, Deus está em todo lugar. Não, mas este que é a mão de Deus encosta em você, toca em você. E qualquer pessoa que tenha sentido este toque sabe, sai virtude, sai poder. Tem um texto da palavra de Deus, eu quero que você escute como profecia. Isaías 41:10 diz assim: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, levante sua mão, e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que te odeiam certamente serão humilhados, e constrangidos aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que se segura pela sua mão direita e lhe diz: não temas, eu te ajudarei, diz o Senhor. Aleluia. Deus é presente. Deus sabe tudo a meu respeito. E Deus pode todas as coisas. Salmo 139, 3, 18 diz assim: tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Como é que Deus te fez, igreja? Quem é que está falando isso? É Deus. Treina aí, fala para a pessoa que está do seu lado assim, com todo respeito. Não é para falar com todo respeito, não. É para dizer para ela assim: você é especial e admirável. Sabe o que acontece? Para Deus não tem gente feia. Para Deus não tem gente feia. Deus, para Deus, todas as pessoas são especiais e admiráveis. Diga: eu sou especial e admirável. Todas as obras são maravilhosas, eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam quebrados e escondidos. De ti, quando eu em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir, como são preciosos os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, ainda estaria contigo. Há aqui um sentimento profundo de admiração do poder de Deus. Uma revelação muito mais do que científica. É uma revelação espiritual. Tem gente que dá mais ênfase ao mundo científico, físico, do que ao mundo espiritual. Isso é um grande engano. Isso é um erro. Porque tudo que a gente sabe sobre física, sobre os aspectos naturais da raça humana, estão todos em processo. Quando Newton desenvolveu todo o seu conhecimento físico, veio Einstein e ampliou demais. E veio o outro agora, o Hawking expandiu. Não para de se conhecer. Todo conhecimento físico ele é passageiro, todo conhecimento científico está em expansão, mas quando eu olho para o poder de Deus, e quando vejo Deus se revelando a Abraão, e dizendo assim: Abraão, deixa eu te falar uma coisa, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, e seja perfeito, porque essa perfeição vai vir do meu poder. Quando ele diz assim: anda segundo a minha... Sabe o que é ser perfeito? É andar segundo a vontade de Deus, tão somente. Sabe quem é esse? O Todo-Poderoso El Shaddai. Diga: El Shaddai. Ele disse isso para Abraão.
Ele disse isso para Jacó. Ele disse isso para José. Ele disse isso para Davi. E ele quer dizer para você hoje. Diga para você mesmo, fale o seu nome. O Senhor Todo-Poderoso se revela a você e deseja que você ande de acordo com a sua vontade. Porque neste momento, amados, quando eu ando na presença de Deus e sei que Ele é o Todo-Poderoso, eu percebo quão fraco eu sou. E no momento que eu percebo a minha fraqueza, a minha fragilidade, amados, eu nunca tive tão atlético como eu estava nessas últimas semanas. Estava jogando tênis às sextas-feiras com o Del, jogando futebol com os meninos no sábado, fazendo mountain bike com os meus amados na terça-feira e correndo 2 vezes por semana. Frágil. Carregando dentro de mim um negócio perigosíssimo que poderia me matar, se não fosse descoberto a tempo. Então, quando eu ando com Deus, o poder dele na minha fraqueza se manifesta. Se opera, não adianta nada você saber que Deus é o Todo-Poderoso, se esse poder do Todo-Poderoso não agir na sua vida, tirando você de um grau de fragilidade para um grau de fortalecimento, tirando os seus medos, os seus temores e colocando você para andar sobre a rocha. Não adianta nada você crer num Deus que é o El Shaddai, se esse poder não funciona na sua vida. Se não funcionar na sua vida, você não vai crer que vai funcionar na vida de ninguém. Tem que funcionar em você esse poder. É o poder de Deus que opera em nós. E a coisa mais impactante que está sendo revelada dentro do conceito de poder de Deus é que Deus tem um plano para a minha vida. Ele fala assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer coisa para existir. A gente pensa que o poder de Deus é para curar leprosos, curar enfermos, ressuscitar mortos. É para isso também. Mas é muito mais para colocar o leproso, o cego, o aleijado no centro da vontade de Deus. Porque não adianta nada o cara ter olho e ir para o inferno. Esse pastor que me ajudou lá em Miami, ele disse assim: eu vou a Nicarágua, eu tenho um ônibus assistencial, mas eu não estou aqui para curar pecador. Eu não quero um pecador saudável. Eu quero alguém lavado, remido, restaurado, transformado, segundo a imagem de Deus, a cada dia, pelo Espírito Santo, a imagem do Senhor Jesus. Se o poder de Deus não agir nesta área, não adianta você ser curado. Não adianta você ser restaurado por esse poder. O mais importante, e que isso nos surpreende, é que Ele conhece e traçou um futuro para mim e para você. Deus, o grande arquiteto do universo, já estabeleceu qual é o seu futuro. Está nas mãos dEle. Se você pedir sonda, Ele sonda, diz qual é o problema e fala: vamos caminhar para o centro da minha vontade. Deus, quando te guia, Ele quer submeter você à sua liderança, porque Ele tem planos para a sua vida. Fala para a pessoa que fala assim: Deus tem um plano para você. É como um arquiteto que desenha uma planta, e ele faz um projeto, e ele deseja que a construção desse projeto seja à risca executado. Imagina você que quer construir uma casa e fala assim: arquiteto, faz o desenho da minha casa. E ele entrega para o general contractor. O general contractor resolve fazer mudanças por conta própria. Pode? Pode. Mas você vai ficar muito chateado. Ele fala: doutor, eu achei que aquela janela não estava boa naquele lugar, não. Botei lá do outro lado. Olha, essa piscina não estava boa, não. Os meninos iam se afogar, botei lá no fundo do quintal. E aí você fala: você ficou louco? Quem te deu autorização, rapaz? Eu que sou o dono aqui da bola. Às vezes a gente faz isso com Deus. Deus fez um plano para a sua vida e você começou a alterar o projeto. E aí você quer os permits para aquela alteração de projeto. E o céu diz: não. Aí você chama o pastor: pastor, vamos lá para a gente autorizar esse negócio aqui e tal. E Deus já mandou embargar a sua obra faz tempo. Para a construção. Ninguém constrói sobre o plano que eu já edifiquei. Ninguém pode pôr outro fundamento que não seja Cristo. Ninguém pode pôr outro material que não sejam pedras preciosas, ouro, material incorruptível. Se você começar a construir errado, amados, o poder de Deus vem para mudar a sua vida até que o propósito de Deus se cumpra. Quantos estão recebendo? Digo amém. Eu quero terminar fazendo uma aplicação prática. No Salmo 139, no final dele, ele diz assim: olha, ele começa dizendo que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, e ele se relaciona com esse pensamento.
Depois ele diz, Deus é onipresente, ele diz, ele não é só presente não. É Ele exclusivamente presente na minha vida até pôr a mão sobre mim. E Ele é o Todo-Poderoso, não para me curar, mas para me colocar no centro da vontade dEle, Ele tem projetos para mim. Aí, ele para de falar de Deus e fala dele. Olha o que ele fala. Salmo 139, 23. Leia comigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sabe qual que é a aplicação prática dessa pregação? E isso aqui que você vai passar essa semana que você vai passar? Você precisa abrir o seu coração para Deus. Sinceramente. Honestamente. Com desejo de receber um diagnóstico. Seja ele qual for. É para a vida. Não é para te humilhar, não é para te matar, não é para nada. Ainda que esteja completamente errado o que você esteja fazendo. E Deus quer mudar o rumo, é bênção. Não adianta refutar um diagnóstico. Diagnóstico é diagnóstico. Sonda, meu Deus. O coração é a fonte das emoções, amados. O coração é sinônimo da mente, é o que está lá nos seus pensamentos, te corroendo, falando com você. Você está vivendo em cima do que você pensa. Então você tem que aprender a fazer essa oração. Repete comigo, fala, Senhor, eu abro a porta do meu coração. Você sabe por que você tem que fazer essa oração, amados? Porque essa porta aí, Ele não arromba. Ele é o Todo-Poderoso El Shaddai. Mas Ele não põe nem a mão no trinco. Porque não tem. Esse coração, só quem abre e tem a chave é você. Fala para a pessoa que está falando, se você não deixar Deus abrir, ninguém abre. Continua essa oração comigo. Entra lá. Examina as profundezas da minha alma. Analisa como é que eu sou. Compara o teu padrão de qualidade. Veja as minhas intenções, os desejos, as inquietações mais escondidas. Repita comigo. Eu quero que tu me limpes e reveles todo o mal. Purifica o meu coração no teu sangue. Sabe o que acontece, amados? Durante a vida, nosso coração vai enchendo de mágoa. Vai se enchendo de temor. Vai se enchendo de tristeza. Vai se enchendo. Vai se enchendo. Vai se enchendo. Até a gente ser um poço de mágoas. De desilusões, de traições, de tristezas. E quando Deus olha para aquele coraçãozinho lá, machucado, derrubado, Ele falava, ai, tá ruim. Não dá nem para restaurar, só transplante. Porque o seu coração já está de pedra. Seu coração está duro, enrijecido pela vida, pelo pecado, pela maldade, pela decepção. E o diagnóstico do mestre da sondagem é este. Vamos trocar. Tira o coração de pedra. E os anjos começam a cirurgia, anestesia você, abre o peito com aquele laser sobrenatural, faz o diagnóstico, arranca aquele coração de pedra, lixo, bum! Traz outro. De carne. Sensível ao que Deus está falando no seu coração. Um coração novo. Quantos querem receber? Um coração que não tem inveja. Um coração que não tem ciúme, um coração que não tem rebeldia, um coração que não é indiferente, um coração que não é ganancioso, um sentimento possessivo sobre as pessoas, aquele coração manipulador. Como estão os seus relacionamentos, igreja? Você tem liberado perdão? É fácil para você? Coração novo é, mas coração de pedra não. Vai sondando. Vai sondando, que Deus fale ao seu coração agora. Muita gente acha que o diabo está lá fora, fazendo aquelas agruras, aquelas diabices dele. Às vezes ele está instalado dentro da alma. Agarrado, não libera o perdão não. Vamos vingar. Vamos acabar com ele. Aí tem que expulsar esse demônio dele. Fala, sai! Fala, sai. Deixa Deus entrar lá agora no último mais íntimo do seu ser. Segunda coisa que ele fala. E conheces o meu coração, prova e conhece as minhas inquietações. O que está te deixando inquieto, amados? Quais são os seus pensamentos mais profundos? O que tem andado sobre a tua mente? Do que está cheia a sua mente? Por que são os seus pensamentos mais recorrentes? Arrependimento é uma palavra muito legal, que a gente fala muito aqui, é metanoia. É mudança de mente. Se a gente não tiver essa mente nova, essa mente de Cristo, eufrosume, a alegria que vem de dentro para fora, levante sua mão e diga, Senhor, me sonda.
examina meus pensamentos, meus sentimentos, os meus sonhos, tudo que passa pela minha mente, para ver se é digno da sua presença. Deus quer habitar nos seus pensamentos, preste atenção nisso. Pensamento é um lugar que a gente não costuma saber o que passa. Não conseguimos dominar os nossos pensamentos. Deus quer habitar aí. E produzir uma usina nova de pensamentos de paz. Porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. E são pensamentos de paz. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. O maior campo de batalha, amados, é na mente. Pensamentos negativos, pensamentos vingativos. Rejeite o mal no pensamento. E fala, Deus, habita no meu pensamento. Habita, Senhor. Pensamentos imorais o tempo todo. Deus, expulsa isso de mim. Habita no meu pensamento. Pensamentos determinam nossas atitudes, repita isso. Aí Davi fala um negócio tremendo para concluir. Ele fala assim, e vê se existe na minha conduta algo mal. Corrige a minha conduta. Eu estou dando uma procuração para você mudar a minha atitude. Ele vai usar circunstâncias e a palavra dele para isso. De um modo bem prático. Estou terminando, estou dizendo a parte prática disso. Se você se permitir ser sondado, vai vir um diagnóstico. Esse diagnóstico vai dizer assim, pensamentos impuros. Como é que eu faço, Deus? Estou te dando procuração para invadir o meu pensamento, curar essa fonte. E se tem algum caminho, outro também, já faz logo o CAT scan geral. Foi o que aconteceu comigo, os caras me invadiram, me investigaram inteirinho. E eu estava dizendo, eu estou gostando disso, faz. Para que depois não aconteça algo que eu não investiguei. E o Espírito Santo está falando comigo, com você hoje, igreja, no meu testemunho. Ele quer investigar você. E você sabe por que ele não fez isso profundamente ainda? Porque faltou uma atitude davídica em você e em mim. Abrindo a porta do meu coração e fala, hoje eu estou dando a chave, pode abrir. Investiga tudo, faz o CAT scan, o MRI, o ultrassom, o que você quiser. Radiografia, raio-x, raio-y. Essa é uma oração tão fácil de fazer. E por que nós nos enganamos e nos iludimos? Nós colocamos máscaras e dizemos, está tudo bem. Nós quebramos a espinha no tombo e diz, eu estou ótimo, me leva para casa. O único problema é que a minha esposa vai querer me dar banho. Ele vai responder essa oração, ele vai usar circunstâncias, até mula se for preciso. Deixa Deus sondar o seu coração e mostrar o que caminho você tem percorrido. São caminhos de paz, são caminhos de fé, são caminhos de amor, são caminhos de comunhão com o povo de Deus. É essa a sua história? Ou é desobediência, rebeldia, companhias, filmes, literaturas, que muitas vezes alimentam a sua alma com aquilo que você mais deseja, vingança, tristeza, melancolia. E essa oração termina assim. E eu me rendirei à vontade de Deus, me dirige pelo caminho eterno. A sondagem de Deus é reveladora, ninguém está vendo, mas Ele vê todas as coisas. E Ele quer não só diagnosticar você, Ele quer mandar para você, para um lugar. Ele quer enviar você. Ele quer levar você a tomar uma decisão que mude a sua vida. E até chegar no momento em que Filipenses 4,9 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, se tudo que for correto, isso deve ocupar meus pensamentos. Vamos ficar de pé? Deus te sonda, amados, não porque eu precise, porque Ele precisa. Mas quem precisa da sondagem de Deus é você. A sondagem é importante para nós porque ela quebra correntes que nos prendem. A sondagem é importante para nós porque ela vai ao mais profundo do seu ser. Não é aquela olhada que o médico às vezes faz, ou aquela pergunta que às vezes ele faz, ou aquele exame de sangue básico que ele vê as suas taxas. Não. Eu contei um testemunho aqui, depois eu trouxe um irmão aqui. Meu irmão Léo. Ele estava sofrendo de encafifamento. Já ouviu falar dessa doença, não? Ele estava encafifado. Que ele tinha um tumor na cabeça, chegou para a médica dele e falou assim, faz um exame. A médica falou, você está tendo algum sintoma? Não, nada. Mas eu estou encafifado. Faz o exame. Ele falou, você não posso, um exame muito caro no Brasil. Mas eu quero. Ele bateu o pé e ela olhou para aquele encafifamento assim, obsessivo, e falou assim, vou fazer. Amados, descobriu-se um tumor deste tamanho, parecia uma bola de tênis da cabeça dele.
Sabe quem era que estava ali por trás daquele milagre? Deus. Revelando algo que podia matá-lo. Sabe o que a gente tem na nossa alma muitas vezes? Tumores. Que estão crescendo. Crescendo. E daqui a pouco, se não for arrancado, diagnosticado, vai acabar com o seu casamento, vai acabar com a sua vida vitoriosa, vai acabar com a sua vida de prazer em Deus, vai destruir a sua vida, e você precisa ter uma atitude de coragem e dizer: eu estou encafifado com a minha alma, pastor. Pode ser que tenha algo dentro de mim que esteja me corroendo e eu nem sei. Pode ser que alguma coisa esteja destruindo meu casamento. Pode ser que alguma coisa esteja destruindo as minhas finanças. E hoje eu quero ser sondado. Eu quero convidar você a reagir a essa inércia. Eu quero convidar você a sair deste lugar e começar hoje um processo de avivamento. E todo o processo de avivamento começa com oração. E a oração que Davi está fazendo é: sonda-me, me conhece, me examina. E esse Deus que sabe tudo, pode tudo, e está em toda parte, está dizendo assim: eu tenho um diagnóstico para te entregar. E você vai vir pegar aqui na frente. O Espírito Santo, que hoje promove os relacionamentos não teológicos, mas exclusivamente presentes, tem um diagnóstico para te entregar. Talvez você chore, talvez você ria, talvez seja um diagnóstico aprovador, daqueles que eu recebi vários. Eu recebi um diagnóstico ruim e todos os outros positivos. Mas enquanto tiver um negativo, os positivos não contam. Ninguém queria falar graças a Deus pelos seus ossos que estão restaurados. Todo mundo queria falar daquele que não estava pronto ainda. Deus não deu a última palavra sobre a cirurgia que eu tenho que fazer. Mas eu estou hoje agradecendo, não importa qual seja o método que Ele use para retirar. O milagre já foi feito. Ele revelou e agora Ele escolhe o método que Ele tira. Isso é com Ele. E hoje eu estou mais preocupado com outra coisa. Eu estou preocupado assim com o meu interior. O que eu estou fazendo? O que eu faço às vezes que te entristece, Deus? Que eu te surpreendo negativamente? Deus, faz um exame geral na minha vida aí. Porque tá ruim e eu sei que tá ruim. Por quê? Porque eu era para estar voando, eu estou arrastando. Eu era para estar muito além, mas eu não consegui chegar além. Meu condicionamento físico não aguentou. Minha alma me traiu. E esse é o chamado de Deus, começa hoje mesmo. Esse processo de avivamento. Enquanto a gente canta, sonda-me. Se você quer receber esse diagnóstico, eu tenho convicção de que Deus vai entregar um diagnóstico na sua mão. De áreas da sua vida que você vai precisar mudar. Saia do seu lugar e venha receber esse diagnóstico aqui na frente. E saiba que enquanto você estiver aqui, alguns irmãos vão estar orando com você. Vão estar te abraçando se você permitir. São pessoas da igreja, do ministério de intercessão, que são treinados, estão aptos a fazerem isso. Eu mesmo, as pastoras, os meus amados que trabalham comigo no meu grupo de edificação. Nós vamos estar orando para você. E a minha oração é que cada um desses amados irmãos que quando forem orar por você, eles entreguem um diagnóstico espiritual da parte de Deus. E você vai sair com esse diagnóstico hoje para tomar a medicina. Está acontecendo aqui, está parando aí na ponta. Você vai precisar chegar aqui no meio. Tem muita gente querendo receber um diagnóstico hoje. E o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus, está aqui nessa manhã para fazer isso. Vamos louvar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu Feche seus olhos. coração. Não olhe para ninguém agora. Olhe para dentro. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me. Sonda-me, Senhor.
conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Levante sua mão e declare: como um farol que ilumina a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, como nós pregamos aqui nessa manhã, é no teu nome, Jesus, que eu te peço isso. Entrega agora o diagnóstico. Entrega agora. Entrega agora. Qual é a área, Senhor? Onde é que estamos falhos? Onde é que estamos errando? Onde é que estamos obstinados? Onde é que nós estamos entregues? Onde é que nós estamos pecando? Onde é que nós não estamos vendo, Deus? Nos mostra, nos revela. Mostra no mais íntimo do nosso ser aquilo que não parece contigo. Todos nós estamos nesse apelo nessa manhã. Sonda, meu Deus. Sonda o teu povo, Pai. Examina. Nós estamos dizendo em alto e bom som, Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração. Faz esse milagre. Abre a porta do nosso coração, que já está aberta, e entra. E vê se há algum caminho mau. E vê se existe alguma coisa que te entristece. O Senhor sabe tudo. Não tem como fugir. Não tem como te enganar. Não tem como te enganar. Não tem como te enganar. Não tem como. Seus pensamentos impuros Ele sabe. Sua mágoa Ele sabe. A sua tristeza profunda Ele sabe. Seu medo Ele sabe. Sua dor na alma Ele sabe. A sua indiferença Ele sabe. A sua frieza Ele sabe. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe. Ele quer falar sobre isso com você nessa manhã. Fala com Ele. Fala com Ele. Deus, eu tenho medo mesmo. Deus, eu quero me vingar mesmo. Eu tenho vergonha, Deus. Esse é o seu momento com Deus, igreja. Esse é o seu momento com Ele. Tem gente aqui recebendo um diagnóstico agora. E está doendo. E está doendo. Mas esse é o processo da cura. Esse é o processo da cura. Fala, Senhor, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais.
Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu quero a cura. Cura, Deus. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura a alma. Cura o ferido. Soma o coração. Transforma a mente e o coração. No nome de Jesus. Você que é homem com homem, vá orando aí de 2 em 2. Enquanto nós cantamos mais uma canção. Para que Deus e o Espírito Santo termine essa obra que Ele começou. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Oi, quando me sondas. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade me leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. E eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh, Jeová Jireh, El Shaddai. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo pode dentro de mim. Ei, levanta sua mão, levanta sua mão. Leva minha vida. A tua mão poderosa me sustém. A tua mão poderosa está sobre você. Está sobre a sua cabeça. Nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu disse, e eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da. o instrumental vai continuar tocando e você vai clamar, e você vai declarar, e você vai gritar. Que a tua Levante a sua voz agora e declare. Declare. Levante um clamor nesse lugar. Clama, 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 clama. O Senhor agora está começando a tocar poderosamente nesse lugar. Poderosamente, 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 poderosamente. Clama, mano. Clama, querido. Clama a Deus, Ele está aqui. Clama, clama. Cura, Senhor, cura. Cura poderosamente. Cura poderosamente. Não só o físico, mas a alma também.
A alma também. A alma também. A alma também. Cura. Solta, Senhor. A adoração e o louvor do seu filho. Glorifica ao Senhor. Que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Declare isso. E eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. E eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua. Por curiosidade, quantos sentiram a presença muito forte de Deus te entregando um diagnóstico da sua alma? Levanta a sua mão só para me saber. Sentiram Deus falando com você essa área, aquela outra área, e que você pôde pedir perdão para Deus, se arrepender disso e assumir um pacto, uma aliança. Isso vai ficar para trás.
a partir de hoje, o poder de Deus foi derramado sobre este assunto específico. Houve cura nessa manhã. Houve transformação. E uma vida abundante está aí afora nos aguardando. Você vai ajudar quem está perto de você, dá um abraço nele e diz: Deus te ama tanto, amado. E eu também. Obrigado por estar passando essa manhã junto contigo na presença de Deus. Tem sido tremendo. Aproveita aí, abraça aí uns 10 ou 18 irmãos.